Tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal no YouTube. Na aula anterior nós falamos sobre perfuração. E após a perfuração, o que é que a gente faz? Nós vamos revestir, vamos completar esse poço. Então hoje nossa 13ª aula vai ser sobre noções de completação de poços. Quando eu digo noções é porque numa aula curta a gente não tem como ir a fundo, mas pelo menos vocês vão ter uma boa noção como é feita a completação de poços. Aqui nós temos um poço perfurado, onde foram descidos diferentes revestimentos. Revestimento condutor, de superfície, intermediário e produção. E aqui foi colocada uma zona de produção para produzir esse óleo. E para produzir, foi necessário fazer um canhoneio dessa zona que nós explicaremos a seguir. Em que consiste a completação de poço? No conjunto de serviços efetuados no poço, desde o momento em que, na fase de perfuração, a broca atinge o topo da zona produtora ou injetora, até o momento que o poço vai entrar em produção e injeção. Então, isso é a completação de poços. Nós temos algumas operações que são específicas. Após a perfuração do poço, é descido, após a perfuração do poço, inicialmente é feita uma perfilagem, a perfilagem que a gente chama de poço aberto, o revestimento é descido e é cimentado. Como é isso é feito? Desce o revestimento, o poço é cimentado e posteriormente é montado todo o equipamento na cabeça do poço, aqui em cima no topo, até a gente prosseguir com a perfuração. Para fazer a completação de poço, tem companhias que prestam serviço, como a Halliburton, Schlumberger e outras. Então nós temos aqui um caminhão de cimentação, unidade de cimentação, onde todos os equipamentos, esse produto, o cimento junto com aditivos, vão ser injetados, bombeados ao longo da coluna, que seria a coluna de revestimento, a tubulação do revestimento, vai sair por um espaço, voltar pelo anular, para cimentar o poço. Essa operação toda é controlada por um técnico com expertise nessa parte de completação. Tanto que nas empresas de petróleo tem engenheiros de perfuração e engenheiros de completação. Tipos e diâmetros de revestimento. Aqui nós temos um poço que foi colocado 1, 2, 3, 4, 5 revestimentos. E como é que foi feito? A gente começa furando com uma broca com certo diâmetro, no caso aqui 36 polegadas, um diâmetro grande. Furamos com 36 e depois a gente reveste com 30 polegadas. A gente fura com a broca maior e coloca um revestimento menor. Ou seja, furamos aqui um poço com uma broca de 26 polegadas, revestimos com 20 polegadas. Furamos um poço com 17,5 polegadas, revestimos com 13,3/8. Furamos um poço com uma broca de 12,1/4 polegadas, até aqui, e revestimos com 9,5/8. Aqui tem algumas profundidades esquemáticas só para mostrar como é a descida desse revestimento. Por último, descemos com a broca de 9,5 polegadas até o final do poço, no caso aqui 2.925 metros, e descemos um revestimento denominado de liner, um revestimento de produção ou liner, com 7 polegadas. Nessa outra figura, só para vocês terem uma noção, que o tubo condutor, o diâmetro entre 30 e 20, aqui provavelmente um revestimento intermediário no 13,3/8, outro revestimento intermediário e um revestimento de produção online de 7 polegadas. Só para você ver como são esses diâmetros. Primeiro revestimento a descer em qualquer poço, seja em terra ou no mar, isso vale para ambas situações, é o tubo, é o revestimento condutor, que é esse aqui. O revestimento condutor ele é colocado em baixas profundidades. A ideia é ele sustentar esses sedimentos que estão aqui próximos da superfície, já que eles não são consolidados. Nós temos aqui os diâmetros típicos para esse revestimento condutor. Após o revestimento condutor, vem o revestimento de superfície. Ele já vai a uma profundidade maior, entre 100 a 600 metros, e vai proteger aqui os aquíferos aqui presentes, também formações ainda que possam ter o risco de desmoronar e etc. E tem vários diâmetros para esse revestimento de
superfície. Os demais revestimentos. O revestimento intermediário, mais profundo. Ou seja, ele vai ter a função de proteger zonas com alta pressão, zonas com rochas que ainda podem ser desmoronáveis, a parte de zonas com fluidos que podem ser corrosivos. Observe que a faixa de descida do revestimento intermediário está entre 1.000 a 4.000 metros. Nós vamos mostrar uma figura a seguir, mais à frente, em que momento temos que descer esses revestimentos. E aqui são os diâmetros típicos para revestimentos intermediários. Está aqui o revestimento intermediário e, por último, o revestimento de produção ou coluna de produção. No caso, ele tem a finalidade, está aqui ele, tem a finalidade de controlar a produção. E de onde vem essa produção? A produção vai vir desse intervalo aqui em amarelo, vamos supor que seja um arenito, ele foi revestido e foi canhoneado. E aqui nós temos o liner de produção, que é o nosso último revestimento. Então o liner de produção, ele é colocado sobre a zona que vai ser perfurada, canhoneada posteriormente para colocar em produção. Bom, mas em que profundidade revestir o poço é necessário? Então nós temos aqui uma figura esquemática mostrando a profundidade e aqui em gradiente. Observe que aqui tem um revestimento de 20 polegadas, 13,3/8, 9,5/8 e 7 polegadas. Essa convenção para a base do revestimento, em inglês isso aqui é shoe, sapato, ou seja, sapata do revestimento de 20 polegadas, de 13,3/8, 9,5/8 e 7 polegadas. É essa convenção que a gente usa para os poços revestidos. Bom, em que profundidade nós vamos descer esse revestimento? Por que esse revestimento de 20 polegadas desceu aqui, ou não mais embaixo? Ou porque esse de 13,3/8 não está mais profundo? Por duas razões. Nós fazemos para cada poço que nós vamos construir, perfurar, nós, os engenheiros de perfuração e completação, eles obtêm as curvas de gradiente de pressão, essa curva vermelha, e gradiente de fratura, essa curva verde. E com isso, aqui esse espaço entre essas duas curvas, chamamos de janela operacional. Nós não podemos exceder essa janela, nem para o lado de fora aqui da gradiente de fratura, nem para o lado de fora aqui do gradiente de pressão. O que é que acontece? O poço é perfurado com fluido de perfuração. O fluido de perfuração vezes a profundidade da coluna de perfuração, ou seja, eu tenho um poço a 1.000 metros, 1.000 metros de profundidade, e o peso da lama, esse produto vai me dar o gradiente de pressão. Então, eu não posso ter uma pressão a 1.000 metros, por exemplo, que aqui seja 1.000 metros, eu não posso ter uma pressão que exceda o gradiente de fratura ou colapso. Não posso. Se isso acontecer, eu vou fraturar a minha rocha. Como eu também não posso, aqui a 1.000 metros, supondo que aqui é 1.000 metros, eu tenho uma pressão inferior ao gradiente de poro, pressão de poros. Se eu tiver uma pressão inferior ao gradiente de pressão de poros, o que está dentro da minha formação vai ser produzido, gerando um kick ou um blowout, que é quando a sonda produz óleo sem controle. Ou seja, essa janela operacional é que decide. Essa janela é obtida com dados de perfis sônicos e sísmica de outros poços perfurados na área. Ela é obrigatória para a gente furar um poço com a maior segurança possível, evitando perda do poço por desmoronamento ou prisões de ferramenta. Bom, quais são as funções de revestimento? Como foi dito, prevenir o desmoronamento das paredes do poço, evitar a contaminação do lençol freático ou aquífero, suportar pressões internas e externas, ao revestimento, impedir a migração de fluido da formação ou kick, é quando a zona começa a produzir para dentro do poço. A gente não quer que isso aconteça. Evitar perda de circulação. Muitas vezes o fluido de perfuração pode penetrar nas formações permeáveis. E confinar a produção interior do poço. Quando eu cometer dos tipos de revestimento, ou seja, eu tenho uma coluna de produção, que tudo que foi produzido vai passar por dentro dessa coluna de produção. Nós temos dois tipos de cimentação.
Primeira cimentação é aquela realizada logo após a descida do revestimento. Eu desci o revestimento, aqui é o revestimento, aqui é a rocha cortada, nós temos um poço aqui horizontal, então eu tenho que preencher o espaço entre o revestimento e a rocha, ou formação. E o que é a cimentação secundária? A cimentação secundária é quando a minha cimentação primária não foi efetiva. A gente tem que fazer uma correção. Bom, na cimentação primária, o objetivo é preencher o espaço entre o revestimento e a parede do poço, e as funções do mesmo é isolamento hidráulico entre as diferentes zonas, suportar a coluna de revestimento e proteger o revestimento contra fluidos agressivos. Já a cimentação secundária se entende sempre como uma cimentação para corrigir alguma falha que ocorreu na cimentação primária. Como é que podemos saber se houve alguma falha na cimentação primária? Existe a perfilagem, denominada perfilagem de avaliação da cimentação, onde são corridos os perfis CBL, Cement Bond Log, VDL, Variable Density Log e o ZIT, Ultrasonic Tool. Essas ferramentas permitem ver como a cimentação está entre o aço e o cimento e entre o cimento e a rocha. Quando há algum problema, a gente pode fazer uma recimentação ou squeeze. O que é o squeeze? Aqui está o revestimento, está o cimento, eu furo ele e injeto cimento, tentando preencher os espaços onde o cimento não foi colocado na cimentação primária. Quanto ao posicionamento da cabeça dos poços, nós temos dois tipos de completação, seca e molhada. A seca é colocada uma árvore de Natal convencional, que a gente chama ANC. Isso normalmente ocorre em poços terrestres e plataforma de produção fixa, enquanto a completação molhada, ANM, em poço submarino. O que é uma completação seca? Uma vez que o poço foi revestido, ele vai entrar em produção. Essa árvore Natal, ela vai controlar a produção de fluidos na superfície, tanto que tem várias válvulas. Aí isso a gente chama de árvore Natal seca. No caso aqui em terra, em plataforma, essa árvore Natal estaria na plataforma, na superfície. E no caso, quando a árvore Natal é molhada, é porque ela está lá no fundo do mar, na cabeça do poço, lá no fundo do mar. Por isso que chamamos de árvore Natal molhada. Também controla a produção do poço onde ela está instalada. Quanto ao revestimento de produção, nós temos aqui o revestimento em preto e o cimento. No caso aqui eu tenho uma zona com óleo e o poço aqui está aberto, não está revestido. Open hole. Revestimento rasgado, eu tenho aqui o revestimento em preto até o fundo, está cimentado aqui e aqui o cimento está rasgado, é como se tivesse orifícios para a passagem do óleo. E o revestimento canhoneado, que é o mais comum, todo o poço aqui com o aço e o cimento, e aí o poço vai ser canhoneado. Isso aqui vai ter que ser perfurado para colocar o poço em produção. Então, vamos falar sobre canhoneio logo na frente, aqui na frente. Bom, nós também podemos ter a completação a depender do número de zonas produtoras. Então nós temos o que chamamos de completação simples, quando só tem uma zona a ser produzida e é guiada para uma única coluna de produção. Completação dupla, quando eu tenho duas zonas expostas, mas isoladas entre si, mas a produção de cada uma delas é guiada através de uma única coluna. E a completação seletiva, duas zonas estão expostas, mas isoladas entre si. Nesse caso, apenas uma coluna é utilizada para guiar a produção. Isso aqui vai ficar mais claro na figura a seguir. Então nós temos aqui a completação simples, aqui uma zona produtora, aqui duas zonas produtoras, duas zonas produtoras. Na completação simples nós temos aqui o intervalo canhoneado, vai produzir por aqui, por dentro dessa coluna. Essa coluna a gente pode chamar coluna de produção ou liner. Nesse intervalo aqui, esse intervalo aqui está produzindo e está entrando por essa tubulação e subindo. Esse intervalo daqui também está produzindo, está vindo por aqui, está subindo pela mesma coluna. Ou seja, os dois intervalos estão produzindo, mas lá em cima a produção é única. Não temos como
ratear essa produção lá em cima. Já na completação dupla, tem um intervalo sendo canhoneado e produzindo por essa coluna para a superfície, e esse outro intervalo produz e entra por essa coluna. Ou seja, isso é uma completação dupla, permite que a gente saiba quanto cada intervalo esteja produzindo. Isso é muito importante para o gerenciamento de um poço ou de um campo de petróleo. E o que é o canhoneio? Aqui nós temos um poço revestido, o aço, o cimento, aqui a coluna de produção, o intervalo aqui está isolado aqui debaixo da parte de cima. Aqui vai ser perfurado com balas. Como? Eu deixo um equipamento que a gente chama de canhão, que tem umas balas que atravessam o aço e o cimento, permitindo que o fluido que está aqui dentro penetre para o poço e suba através da coluna de produção até a árvore natal seca. No caso aqui nós estamos em terra, em superfície. Quais são os objetivos do canhoneio? É fazer a conexão hidráulica entre o reservatório e o interior do poço revestido. Então a gente fura o revestimento. Por que canhoneio? Vem do inglês shooting. Então são balas que furam, ultrapassa o revestimento e o cimento, ultrapassa essa zona próxima à parede do poço. Até próxima à parede do poço, que é uma zona que normalmente está danificada, que a gente chama de skin ou dano, e atinge a zona virgem, a zona que está o hidrocarboneto. Bom, bem pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre completação de poços. Eu acho que é uma base bem geral, mas serve para o entendimento de vocês. Bem, dê um like se gostou dessa aula, né? Um gostei. Inscreva-se no nosso canal aqui, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa. Nós temos o Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa, onde sempre eu estou postando fotos sobre a parte de Geologia do Petróleo ou perfilagem de poços. E qualquer contato com a gente, tem o meu e-mail aqui, rrosapetroleo@gmail.com. Estaremos montando um curso de extensão em perfilagem de poços com 60 horas, que deverá acontecer esse ano, com início previsto para março, para esse mês. Um abraço e até a nossa próxima aula.